E falando também da questão dos 4Ps, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que vocês podiam me perguntar, assim, ninguém me perguntou, mas é, poxa, professora, eu vi no livro do não sei o que lá que são mais P's. Tem alguns atores que apresentam até 12 P's. Vai incluir pessoas, personalização e assim por diante. O marketing digital, por exemplo, ele trabalha com 8 P's. Mas o que a gente vai trabalhar nesse primeiro semestre, né, é o marketing básico, no sentido de mais aplicado pelas empresas. É norteado por aquele livro que a gente comentou, né, do Philip Kotler, que ele trabalha com os 4Ps básicos. Mas, se você trabalhar principalmente voltado para o marketing digital, vão haver outros Ps, ok? Alguma dúvida quanto aos P's? Ou a segmentação? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria mostrar para vocês o livro, né, que a gente trabalha. Ah, beleza. A gente. É porque talvez se vocês forem fazer alguma pesquisa de internet, pode surgir mais P's. Mas a princípio a gente trabalha com os princípios de marketing, que são os 4. É, o livro é o do Kotler, ixi, não está dando para enxergar, né? Um livrinho grosso aqui, e a gente está trabalhando com o primeiro capítulo dele, né? Nessas primeiras aulas. Agora, como é que a gente segue, né, esse conteúdo? Então, digito sim, Kotler, Felipe, administração de marketing. Então, se vocês quiserem trabalhar, né, verificando a bibliografia, vocês podem trabalhar. Esse livro provavelmente ele não está na biblioteca virtual, mas eu vou pegar o que está. Só um pouquinho, eu volto em um segundo. Bom, esse livro vocês vão ter acesso aqui na biblioteca da Cea Sangue, que é lá, que também não dá para enxergar, que chama Fundamentos de Marketing. Vou escrever aqui também. É o da capa vermelha, né, professora? O primeiro que eu mostrei é o da capa vermelha, só que o meu é uma edição mais recente, aí a edição 14, que é a mais nova, é com a capa preta. Mas não vai fazer diferença, né? A única diferença entre as edições é que o livro atual traz casos mais recentes, assim, né? E alguns casos brasileiros e os outros trazem casos americanos na maior parte das vezes. Mas até que foi bom o preço que você pagou. R$ 50 é o vermelho? Porque esse livro é super carinho, né? Em média, perdão, em média ele custa uns R$ 200. Eita, 250, nossa senhora. Bom,
Vocês tiveram alguma dúvida quanto ao trabalho também, que vocês realizaram a tarefa? Ou foi tranquilo de fazer? Para mim foi tranquilo, professora. Eu só queria que a senhora olhasse para que a senhora me dissesse se eu fiz da maneira correta, se tem alguma coisa Uhum. faltando e tudo mais. Eu dei uma olhada hoje, mas a senhora ainda não chegou a olhar as atividades, né? Não consegui. Cara, tá sendo, esse processo está muito complexo e eu estou tendo que adaptar as aulas toda para esse ambiente online para não ficar tão chato. E aí eu não consegui corrigir realmente os trabalhos ainda, mas Eu vamos, nem imagino. vamos, vamos por partes. Daqui a pouquinho eu já corrijo e já te devolvo, tá, Sabrina? Tá bom. Enfim, que bom então que deu para fazer. Acho que ficou claro para todo mundo. A gente continua agora. A gente vai ter uma ou duas aulas sobre cada um dos P's. Então, a gente vai ter uma aula sobre produto, uma aula sobre preço, uma aula sobre praça e uma aula sobre promoção. É interessante falar que também a gente começa nessa disciplina de marketing contemporâneo uma introdução. Depois, quem fizer gestão comercial e marketing vai ter uma disciplina no segundo semestre, que é o P de praça, logística. Então, vai aprofundar bem mais a logística. Quem vai para marketing vai ter uma disciplina só de publicidade no último semestre. Então, gestão de produtos também tem para marketing. Então, vocês vão começar a ter essa visão introdutória do primeiro semestre e depois, à medida que o curso vai passando, vocês vão aprofundar em cada um desses P's. Então, eles realmente norteiam diversas ações, né, para entendimento e compreensão da gestão contemporânea que a gente está trabalhando a partir agora do primeiro semestre. Então, só que antes de a gente chegar, a gente vai começar hoje já o P de preço. Mas eu queria ver uma coisa que a gente não chegou a ver com vocês ainda dessa parte de conceitos iniciais de marketing, e que é importante também, que é a questão das demandas. Tudo isso que eu vou falar hoje está naquele material que eu mandei para vocês, né? Que está lá no primeiro quadro no Moodle, né? Com o conteúdo. Então, a gente vai trabalhar hoje essa questão da demanda. Vamos entender demanda como procura por determinado produto ou serviço. Tem alguns produtos que têm uma demanda muito grande, assim, tipo alimentação, né? As pessoas procuram muito ovos de Páscoa agora na Páscoa, é uma demanda grande, embora esse ano um pouco menor, 30% menor, me parece. E tem produtos cuja demanda é muito pequena, do tipo, sei lá, extração de dente. As pessoas evitam um pouquinho o consumo desse tipo de serviço. Ninguém gosta de ir lá arrancar um dente, mas tem gente que vive disso, né? Então, esse estudo das demandas, ele é importante para a gente perceber que alguns negócios, algumas marcas, alguns tipos de produto e serviço, eles requerem um maior trabalho para conseguir convencer as pessoas a utilizar, né, desses produtos ou serviços. É tão complicado falar exemplos disso agora em coronavírus, né? Que agora mudou bastante. Mas, por exemplo, serviços como funerária, as pessoas não curtem muito consumir, né? Só quando é realmente necessário. Mas as funerárias estão lá abertas 24 horas por dia tentando vender os seus produtos. E como que eles lidam com isso? Né? Com essa demanda que não curte, não quer comprar.
o produto. Então, eles precisam, de certa forma, incentivar isso. Então, essa parte inicial da aula, a gente vai dar essa olhada no estudo das demandas. Eu vou mostrar para vocês aqui no PowerPoint, e aí eu vou falando. Qualquer dúvida, vocês me chamam aqui, tá? Me grita aí e pode fazer tua pergunta. A ideia é que a aula seja interativa, né? O máximo que a gente conseguir aí. Confirma para mim que vocês estão vendo o material aqui no PowerPoint. Sim, ok. Obrigada. Então, o primeiro Tô tipo... vendo. Ah, ótimo. Beleza, então. O primeiro tipo de demanda que a gente vai falar é a demanda negativa. Quando grande parte do mercado não gosta do produto ou o evita. Qual é o tipo de produto que as pessoas, produto ou serviço que as pessoas costumam não querer consumir? Geralmente são produtos que envolvem dor, medo, né? A gente pensa nesses produtos de saúde, injeção, a parte de análises clínicas, assim, né? Que as pessoas não curtem muito tirar sangue, essas coisas. Então, só fazem esse tipo de coisa quando precisa, né? Então, algumas empresas que lidam com isso, aí como funerárias, empresas de análises clínicas, de produtos de saúde, por exemplo, eles tentam criar campanhas que são de prevenção para fazer com que as pessoas busquem esse tipo de produto continuamente, ou pelo menos uma vez por ano, vai lá fazer a prevenção contra cáries, para não ter que chegar numa situação. Então, faz com que a pessoa vá lá uma vez ou duas vezes por ano no dentista. Então, esse tipo de campanha é importante porque faz com que a pessoa consuma mais o produto que não está muito acostumada a consumir um serviço. E outro item que é importante aqui, principalmente quando a gente fala da questão de saúde, quanto mais humanizado for o atendimento, mais relacionamento, mais vínculo a gente vai criando com o cliente. A ideia é que a gente trate o cliente, o paciente, né? Não como paciente passivo, mas sim como um cliente, né? Que merece respeito, que merece atendimento do horário e todas essas questões. Então, produtos que têm demanda negativa, eles têm um desafio muito grande, que é fazer com que, embora as pessoas não curtam muito adquirir esses produtos, esses serviços, elas o façam, né, em casos de maior necessidade. O outro tipo de demanda é inexistente, ou seja, não há procura por determinado produto ou serviço, porque os consumidores podem achar que aquele produto não tem nenhuma relação com a vida deles, com a jornada deles, ou que não estejam interessados por determinado produto. Por exemplo, alunos de gestão comercial e marketing, né? Se a faculdade vir a oferecer para vocês um curso de plantação de soja, tipo assim, um curso adicional, cara, não faz sentido nenhum isso, né? Não tem a ver com o perfil do público. Então, é uma demanda inexistente. Você pode criar esse curso aí de produção de soja, mas não tem nada a ver com o público, então não vai ter demanda, né? Então, a gente precisa, quem trabalha com esse tipo de serviço, tem que mostrar ao máximo as questões
que façam com que o consumidor ou futuro cliente perceba benefícios, sei lá, mostrando manual, né? Tentando realmente o convencimento. Outra questão aqui, que a gente vai para a próxima demanda, é interessante, inclusive, aí se vocês estão, a possibilidade aí estão anotando as coisas, anota no lado aí de cada tipo de demanda exemplos, tá? Porque vai que, né, aparece numa prova, essas coisas assim. Então é interessante a gente trazer exemplos. Estão me fazendo clara? Tá tudo tranquilo, meninos? Sim. Sim, professor, está bem claro. Ah, beleza. Então, agora a gente vai para a terceira demanda latente, que é a minha preferida. Muitos consumidores podem compartilhar uma necessidade ou desejo que nenhum produto disponível no mercado é capaz de satisfazer. Ou seja, está todo mundo esperando para consumir um produto, só que esqueceram de inventá-lo. Né? No meu caso, eu gostaria, por exemplo, de uma máquina de lavar roupa que lavasse, secasse, passasse e entregasse a roupa dobradinha, sem eu ter trabalho nenhum, mas aí ainda não existe isso. Mas o dia que existir, provavelmente vai ter uma galera para comprar esse tipo de produto. A demanda latente do momento, né? Acho que o que mais as pessoas esperam nesses últimos meses é uma cura para o coronavírus. Então há uma demanda latente por uma cura. Né? Os cientistas estão trabalhando nisso, muitas empresas investindo nisso por uma demanda que consiga satisfazer o público que está esperando por ela. Outro exemplo de demanda latente, sei lá, um cigarro que não faça mal à saúde, ou uma pastilha que a gente come e o cabelo fique lindo e não precise nem ter trabalho com ele, nada disso a gente tem ainda, mas o dia que tiver, certamente vai bombar no mercado. Continuando. Demanda em declínio. Queda do interesse por determinado produto ou serviço. Então, são produtos, esses de demanda em declínio, que durante algum tempo eles tiveram uma boa procura, mas que com o passar do tempo essa procura foi caindo, entrando em declínio. A gente tem vários exemplos, assim. Por exemplo, videolocadora. Há alguns anos elas bombavam aos finais de semana. Hoje, né, ninguém mais, são poucas as que existem e as pessoas nem têm mais videocassete ou DVD, né? Porque justamente a questão do streaming, Netflix e tal. Professora, não está aparecendo na tela esse demanda de declínio aí. Não? Beleza. Vou voltar. Peraí. Professor, essa demanda de declínio poderia ser aplicada em moda, por exemplo? Um estilo de sandália que esteja em moda e depois ela cai porque sai de moda? Isso se aplica? Se aplica. A moda ela é interessante porque ela passa por fases, né? Daqui a pouco uma calça de cintura mais alta é moda, daí ela cai, daqui a uns 10 anos ela volta. Mas se encaixa aqui perfeitamente também. Agora está aparecendo o demanda em declínio? Tá sim. Sim, agora apareceu. Massa, beleza. O que mais que vocês lembram que está em declínio, que as pessoas não buscam mais? Produtos de beleza também, né? Eu acho que a área cosmética tem produtos que às vezes ficam mais famosos e depois, acho que depois de um tempo as pessoas perdem um pouco de interesse, outros que têm mais tecnologia do que alguns que a gente já conhece. Geralmente a tecnologia interfere mesmo nisso, né? Porque vai se criando produtos mais modernos e aí os ultrapassados vão ficando para trás. Uso de CD, por exemplo, né? Sim, sim.
Os carros hoje, acho que nem vem mais com a entrada de CD, né? Agora a gente ouve via Spotify, Napster, enfim, né? Tinha as fitas cassetes dos anos 80 e 90, que também são coisas do passado. E o que que eu posso fazer? O que que vem na cabeça de vocês aqui? Quase que eu deixei cair o computador. O que que vem na cabeça de vocês assim? Pô, se o meu negócio está em declínio, como é que eu posso trazer ele de volta? Inovando, né? Aperfeiçoando o que você já tem, acrescentando com algo que seja mais atual, talvez. Uhum. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Tem algumas marcas que voltam com os produtos retrô, por exemplo. Sei lá, Adidas passou por isso. Antes, a Adidas andou dando alguns anos atrás, acho que uns 10 anos, assim, ela andou dando uma caída e aí ela ressurgiu como retrô, vintage, e aí conseguiu. Falando nisso, me veio a ideia também da vitrola, né? Do vinil, enfim, que era um negócio que estava super ultrapassado e agora volta como vintage. E aí você tem uma vitrola custando 2, 3 mil reais, né? Um disco de vinil custando 300 reais. E essa é uma Então, tendência, né? sim, Inclusive até acaba as na área de coisas publicidade, voltando. né, professora? No onde? Na publicidade, eles mudaram até a forma que eles usavam, a forma de usar aqueles bezel. Eles mudaram um pouco, então eles pegaram coisas mais rústicas para fazer a publicidade em vez de coisas mais modernas. Uhum. Mas, Essa é professora, a só uma pegada do pergunta. negócio. Tem Vai. produto que sai de declínio e não há possibilidade de voltar mais? Por exemplo, a fita que a senhora falou aí da locadora. Sim, sim. A gente vai ver isso na aula que vem, que a gente chama de ciclo de vida do produto. A maior parte dos produtos ele tem uma vida, né? Ele é introduzido no mercado, aí as pessoas conhecem, aí todo mundo começa a comprar, e aí surge uma tecnologia nova, e aí ele entra em declínio, ele começa a dar prejuízo, ninguém mais quer comprar. Aí a gente tem duas decisões para tomar. Ou eu mato esse produto e ele morre, assim como a fita cassete, assim como a VHS, o, o DVD, acho que está acontecendo isso com ele. Ou então a gente consegue renovar esse produto. O ideal é quando a gente renova, mas nem sempre, né? Porque as tecnologias elas vão avançando muito rápido e aí o declínio faz com que morra mesmo. Ok? Me diz só mais Ok. um exemplo aí de demanda em declínio. O que mais que já caiu e não voltou? Ah, peraí que tem uma pergunta aqui. Eu não estava enxergando as perguntas. Professora, a demanda existe por causa do produto ou o produto existe por causa da demanda? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que o produto existe por causa da demanda, né? Porque lembra das primeiras aulas que a gente trabalhou? O foco do marketing é o cliente. Então, se eu tenho que satisfazer uma necessidade ou um desejo do cliente, eu preciso fazer com que eu crie produtos que satisfaçam essa necessidade. Então, primeiro vem o desejo, para depois vir o produto. Acho que eu consegui responder, não sei se ficou claro. Gabriel, ficou claro? Ah, massa. Beleza. Então. Tá, não saiu nenhum exemplo aí de demanda
em declínio? Telefone celular que não acessa a internet, por exemplo, não faz muito sentido hoje. Bom, demanda irregular. Demanda com variações sazonais. O que é sazonal? É aquilo que vem por um período e depois vai embora. Depois volta por outro período e vai embora, né? Então, demanda com variações sazonais são coisas que durante uma certa... uma certa fase do ano ou durante o dia pode mudar. Por exemplo, venda de sombrinha na chuva, né? No período de chuva vende um monte, mas no período de seca já não vende tanto. Agora, nessa época, a gente está com uma demanda sazonal, que é ovos de Páscoa. Daqui a pouco já vai perder o sentido, né? O que se faz geralmente quando a gente tem essa demanda irregular? Lá na minha terra, por exemplo, é muito frio durante o inverno, e aí quem vende sorvete lá no inverno padece. Que com 2, 3 graus comer sorvete tem que ser muito guerreiro, né? E como é que as empresas de sorvete sobrevivem? Então, elas vão ter que criar alternativas diferentes, né? Geralmente, a sorveteria, ela vende outras coisas, viram café né? Durante o inverno e tal, porque senão elas não vão ter demanda. Tem, por exemplo, cinema. Cinema, geralmente, ele enche no dia, final de semana. Então, para se aumentar a demanda nesses dias que tem menos procura, os cinemas acabam baixando o preço. Essa é uma das leis assim, da economia, né? Se eu tenho preço quanto mais eu baixo o preço, mais tende as pessoas comprarem o produto. E o contrário também. É igual a máscara por causa do vírus. Exatamente. Ela está super sazonal. Eu estava vendo hoje, a gente está entrando numa outra questão aí. Gás. Está faltando gás de cozinha. E aí, há um mês, a gente pagava lá 70 e poucos reais o gás, agora está 100. Porque aumentou a demanda, diminuiu o produto. E quando eu quero vender mais, eu baixo o preço. Então, por exemplo, tem salão de beleza, né? De segunda a quinta, que tem menos procura, eu diminuo o preço. Aí chega sexta e sábado, tem o preço normal. Essa é uma das estratégias mais comuns de demanda irregular. Aí no material está dizendo demanda irregular diária. O que vocês lembram que muda? Horários do dia tem maior procura, outros horários tem menor procura. O que vem na cabeça de vocês aí? Venda de café da manhã, pão. Ótimo, pão. 6 da manhã, 7 horas, a padaria está lotada. Você chega lá às 11 e já tem pouca gente, né? Exatamente. Tem alguns buffets. Eu acho até meio nojenta essa estratégia, mas enfim. Tem alguns buffets que, se você come no horário do almoço lá, é um preço. Mas aí, se você vai comer pelas 3 da tarde, já tem desconto. Não sei se é interessante, né? Mas acaba acontecendo. Guará tá 70 o gás, nossa senhora, tá difícil de achar. Cerveja à noite ou no final de semana.
Eu falei para vocês isso também, isso. Eu falei para vocês a relação não tem nada a ver com isso, mas eu lembrei da relação da cerveja com as fraldas. Eu comentei isso com vocês em aula já. Não. Olha só, algumas pesquisas que fizeram nos varejistas de supermercado, assim, descobriram que no final de semana se vende mais fralda e mais cerveja. E aí eles começaram a pensar, mas por que isso acontece? Quem é que consegue ver a relação de vender mais fralda e cerveja? Quando você está bebendo cerveja, você não quer sair para comprar fralda, já compra de uma vez. Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí mesmo. Por quê? No final de semana, o marido, sei lá, tá em casa, e aí a mulher, assim, que recém teve bebê, com bebê em casa, não consegue ir, aí manda o marido no supermercado. Aí o cara chega lá e pensa, pô, todo mundo sai, pode beber com a galera, eu vou ter que ficar em casa com o bebê, com a minha mulher e tal, então eu já vou levar uma cervejinha também. Aí, para quem não teve essa ideia, alguns supermercados colocaram já perto lá do setor onde vende fraldas uma geladeira de cerveja. Aí, para quem não teve essa ideia, poder ter, né? Isso aí a gente vê comportamento do consumidor. Eu acho isso muito engraçado, essa história, mas enfim. Vamos para a demanda plena. Professora, Cara, quem é que faz Desculpa. Quem é que faz esses estudos entre a fralda, a cerveja? Qual é a área profissional que faz esse tipo de estudo? É estatística? pesquisa de mercado. Né? Geralmente, a pesquisa de mercado ela é fundamentada na estatística. Então, a gente faz pesquisa quantitativa, qualitativa. Então, a quantitativa ela precisa de dados estatísticos. Então, é a questão de observação mesmo. Entendi, obrigada. Tu faz marketing ou tu faz GC? Faço GC. Ah, tá. Na GC não tem essa disciplina de pesquisa de mercado. Tem só no curso de marketing. Entendi, professora. Beleza, demanda plena. Empresas satisfeitas com os níveis de negócio. Estão vendendo aquilo que eles produzem, estão super felizes. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha demanda plena, na verdade. Eu tento encontrar aí nos livros, não consigo achar. Fala. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele tem uma farmácia. Ele fala para mim o seguinte: se tá chovendo, ele tá vendendo. Se tá fazendo calor, ele tá vendendo. Se tá frio, toda época do ano você tem um produto diferente para vender. Uhum. É verdade. Verdade. E agora, então, tá vendendo horrores, né? Só eles que estão abertos. Seria essa demanda plena, por exemplo? Pode ser, mas geralmente os caras acham que podem vender um pouco mais, né? Não sei. Ele tá vendendo sempre, mas provavelmente ele gostaria de vender mais, né? Não sei. Sabrina, você ia falar alguma coisa? Sim, professor, eu acho que nessa época, por exemplo, a Netflix está com uma demanda bem plena. Eu acho que, mesmo que eles queiram mais, porque toda empresa quer, eu acho que eles estão bem satisfeitos, porque eu acho que o nível deve ter aumentado bastante, né? A demanda de gente precisando. Eu acho que eles estão nesse nível aí pleno. Pode ser. Embora eles tenham uma concorrência já, né, surgindo da como é que é? Prime? Amazon Prime, né? É isso que eu ia falar, tem a Amazon Prime, tem o Disney, tem o canal da Disney, tem vários outros. Tem o Globoplay também. Exatamente, tem vários outros. Começa a surgir, né, agora, né, esses concorrentes dele. É um sonho de toda a empresa ter uma demanda plena.
mas ninguém acha que está pleno. Sempre se quer um pouquinho mais, né? Não sei. Acho super difícil de achar exemplo dessa empresa. Talvez o Netflix seja bastante feliz mesmo. Eu não A sei. Coca-Cola ou não? Coca-Cola, no último ano de 2019, ela perdeu 7% das suas vendas, porque as pessoas estão evitando consumir refrigerantes. Então, acho que também não estão plenamente felizes ainda. Não sei. Difícil, né? É difícil. Professora, Professora, eu acho que em relação à Netflix, a Amazon Prime, a Globoplay, volta aí para essa parte do marketing, porque a Amazon Prime, ela não chega aos pés da Netflix, na minha opinião. E a divulgação da Netflix é muito mais superior à Amazon Prime. Sem dúvida. Então, acho que em relação ao marketing que a Netflix sempre está jogando aí, eles têm sim uma velocidade a mais aí na frente dessas concorrentes. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Quem mais ia falar alguma coisa aí? Eu ia fazer uma pergunta. Por favor. As empresas que prestam um serviço meio que vinculado ao governo, como empresas do ramo de energia, né? E até mesmo prestação de serviço de água para a população, esse tipo de coisa, talvez elas se enquadram nessa demanda plena ou não? Pode ser, porque talvez eles tenham também uma capacidade um pouco mais limitada, né? Eles não consigam atender coisas extra além do governo. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Entendi. Mais alguma questão aí? Essa parte das demandas eu acho bem legal, tá? A gente consegue pensar bastante, trazer exemplos bem do dia a dia mesmo, né? Eu achei legal, cara. A Anitta, né? Sempre ela, a gente já tinha conversado sobre ela na aula. Não sei se vocês viram a ação da Netflix ontem, eu acho. A Anitta comentou no Instagram dela, dizendo que ela viu a última temporada do La Casa de Papel. E ela falou: não gostei do fim, morreu pra mim. O negócio já tá com 4 temporadas e não sei o que, é muita coisa pra ver. Aí a Netflix devolve pra ela assim, bem rapidinho, né? E o tanto de clipe que você tem pra falar das temporadas, das coisas, sabe? Cara, eles não perdem uma, eles são muito rápidos. Eu gosto muito dessa estratégia deles, assim. Mas continuando. Demanda excessiva, tá dando para enxergar? Sim. Rodolfo, Mais do que as empresas podem ou desejam suportar. Por exemplo, o que a gente está vivendo agora. Respiradores. Não tem lugar nenhum para vender. Então tem muita gente procurando e poucas empresas para oferecer no Brasil, então não há, né? Os negócios estão vindo da China e ainda sendo interceptados pelos Estados Unidos. Então, assim, eventualmente, algumas empresas passam por essa demanda excessiva. Por exemplo, praias superlotadas no verão. Carnaval no Rio, carnaval em Salvador, que não tem nem vaga em hotel, que não tem banheiro para todo mundo. Tem, por exemplo, restaurante que fica com 2 horas na fila. Outback, por exemplo. O que eles fazem? Eles tentam transformar essa espera numa coisa menos dolorida para o consumidor, né? Então, lá na espera do restaurante, eles já vão servindo batata frita, né? Você já pode pedir o chopp antes, alguma coisa nesse sentido,
para não fazer com que essa espera seja tão horrorosa para o consumidor. E a gente vê, por exemplo, lançamentos de iPhone e que as pessoas têm que esperar também numa fila de espera. Então, isso também é um pouco complicado. Então, a gestão dessa espera ela pode fazer com que o cliente sinta isso de uma maneira mais dolorida e não, né? E isso trabalhe contra a imagem da empresa, ou então, se bem gerenciada essa espera, o cliente ainda sai satisfeito por ter esperado, né? Ainda vê uma certa alegria por ter ficado ali, ter sido um dos primeiros, né, a adquirir o produto. E a demanda indesejada, que é a última que a gente vai trabalhar hoje, ela não se refere necessariamente a produtos de consumo, mas ao contrário disso. São produtos ou situações que, principalmente a questão governamental, são coisas que prejudicam a saúde. E aí se tenta fazer esforços para diminuir o consumo, como, por exemplo, álcool, drogas, cigarro, né, a questão do isolamento, coisas que fazem com que o governo invista muito para mudar essa demanda. Ficou claro o estudo das demandas? Para mim, sim. Ótimo. Depois eu vou passar para... Ah, que bom. Eu vou passar para vocês alguns exercícios para a gente ver exemplos, enfim, tá? Para trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Só uma pergunta, esses slides a senhora vai botar lá no Moodle para a gente copiar ou olhar? Ele já está. Ele está lá na primeira... eu coloquei os slides do primeiro bimestre todos lá já, tá? Aí é só abrir, está na primeira aba lá do Moodle. Primeiro box. Ah, eu não sei se eu consigo mostrar esse vídeo aqui para vocês por aqui. Eu coloquei o link desse vídeo aqui que fala justamente sobre... Opa! Ai, meu Deus! Sobre essa questão de demanda em declínio. Aí, eu vou pedir que vocês assistam. Eu tinha colocado aqui na aula antes, mas não sei se todo mundo viu. Aí eu vou deixar aqui do ladinho, e aí quando acabar a aula, vocês dão uma espiadinha nele. É uma reportagem do ano passado, do jornal da Bom Dia, Bom Dia da Globo lá, que eu esqueci, Bom Dia Brasil, que ele fala sobre a demanda de declínio das videolocadoras, que é muito interessante essa questão, porque aí em Brasília a gente só tem uma videolocadora, que eu acho que é Cult, que fica no final da Asa Sul, que trabalha justamente a questão do retrô, né, de trabalhar filmes antigos e tal. O resto fechou tudo. A gente tinha a Blockbuster, né, como a grande loja locadora do mundo, e só tem uma hoje, só tem uma nos Estados Unidos. O resto fechou no mundo inteiro. Então, essa reportagem aí, ela fala justamente sobre a demanda em declínio. Ela é bem interessante. Depois eu vou pedir para vocês darem uma olhada nela quando acabar a aula. Tá?
Só um pouquinho que eu vou... Não tô conseguindo baixar o slide aqui, peraí. Vocês estão vendo os slides? Com a página do Moodle, professora? Tá um mudou agora, professora. Ah, então tá, peraí que não é esse. Agora tá aparecendo uma questão? Tá aparecendo, gente? Tá aparecendo um texto, mas não é questão não, professora. O Composto de mercado. Isso. É isso, é uma questão. Ô, Janaína. Ai, saiu com os pontinhos na frente. Tenta resolver essa questão aí de concurso sobre os 4Ps pra gente continuar a aula aqui. Um minutinho para resolver. Onde que tá, professora? Não tá aparecendo? O número do slide, professor? Número 46. Deixa eu colocar aqui no chat, acho que fica mais fácil. Ai, meu Deus, qual é enorme. No chat tá dando para ver? Tá sim. Ah, então tá. É para responder todas ou só a segunda sobre os 4Ps, professora? Você acabou de dizer a resposta. É uma questão de... Na verdade, é uma questão de escolha, é isso? Múltipla escolha? de múltipla A primeira é uma escolha. pergunta Já que era. ficou claro. Ah, tá. Acharam a resposta? O composto mercadológico, composto de marketing, ou marketing mix, ou ainda os 4Ps, se deixa traduzir por meio de uma fórmula. Qual é? Letra A, B, C, D ou E? Oi? Resposta certa, letra A. Geralmente, se alguém, né, for fazer concurso na área de marketing, assim, ou concurso que caia, provavelmente vai cair uma questão desse tipo, né? Ela não tende a ser muito difícil, não. E agora a gente vai para o P de produto.
visualizando já? Sim. Que ok. Beleza. Então, hoje a gente começa a trabalhar um pouco a questão de gestão de produtos, né? Produto é qualquer coisa que é oferecida ao mercado e percebida como capaz de satisfazer uma necessidade. Só é importante a gente colocar que produto e serviço são coisas diferentes, né? Produto é tangível, é aquilo que eu posso pegar, como, por exemplo, um lápis, e o serviço intangível. Então, a gente vai trabalhar hoje o início da gestão de produtos. Sempre que eu falar gestão de produtos, vocês podem entender também que isso se aplica à gestão de serviços. Algumas coisas são diferentes na gestão de produto e na gestão de serviço. Mas quando houver alguma diferença, eu vou pontuar, tá? Vou falar que, isso se aplica para produto, serviço é de outro jeito, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje com produto na questão física mesmo, tangível. Aqui algumas definições básicas assim de produto, né? Tangível é aquilo que a gente pode pegar e intangível é aquilo que a gente usufrui. Então, produto tangível, objetos de uma maneira geral, cadeira, banco, mesa, computador, carro, uísque, enfim. E serviços, aí a gente coloca prestação de serviço, cabeleireiro, massagem, fotografia, escola. Serviço de TV assim a cabo. Não ouvi. Serviço de TV a cabo. Serviço de TV a cabo. Serviço de telefonia celular. É interessante isso. A TV a cabo, ela é um serviço, porém você precisa de um produto para que esse serviço aconteça. Assim que nem a telefonia celular. É um serviço, vem lá o sinal e tal, mas você precisa do aparelho, produto, para que o serviço funcione. Existem bens duráveis e não duráveis. Duráveis é a definição mais ridícula do mundo, né? Duráveis são os que duram e não duráveis são os que não duram. Então, essa é uma definição ridícula, assim, tá no livro, né? Eu nem gosto de colocar ela aqui porque ela é tão questionável, assim. Porque se a gente pensar em serviços duráveis, a gente está acostumado a pensar assim, tá, linha branca, geladeira, freezer, micro-ondas, sei lá, um guarda-roupa, são coisas que duram. E bens não duráveis são coisas que duram menos tempo. Né? Segundo... Fala, Mas fala. tudo não tem vida útil? É diferente? Bem durável de vida útil? É diferente. É diferente porque o tempo mínimo que o produto dura existe. Por exemplo, o carro. Ele pode durar muitos anos. 20, Sim. 30, 40, 50 anos. Né? O livro, esse livro do Kotler, né, o preto ou vermelho, ele fala que bens duráveis são os que duram mais de 3 anos. E bens não duráveis são os que duram menos de 3 anos. Tá? Sei lá, então o iogurte é perecível e não durável, ok. Mas aí ele dá um exemplo desgraçado, assim, que é vestuário. Ele diz que é bem não durável. Mas, cara, eu tenho casaco aí que eu tenho há 15 anos, né? Aí você vai pensar, pô, uma Havaiana é um bem durável ou não? Depende do uso que você faz da Havaiana. Se você usar a Havaiana todo santo dia, ela não vai durar 3 anos. Mas se você usa só de vez em quando, aí ela dura.
Então, esse conceito de bens duráveis é tão ridículo, tão chato, que eu nem costumo colocar ele em prova. Mas eu falo aqui porque, né, tá no nosso material aqui, que é importante falar. Mas fica com essa lembrança aí. Bens duráveis são os que duram e os bens não duráveis são os que não duram. Outra questão. Bens de consumo e bens industriais. Consumo é aquilo que é voltado para o consumidor. Consumidor é o sujeito que compra para si ou para presentear aos outros. Então, são produtos que a gente utiliza no dia a dia. Sei lá, shampoo, telefone, né? Essas coisas assim. E bens industriais são produtos que a indústria utiliza, são business to business, né? De empresa para empresa. Então, por exemplo, o computador ele pode ser um bem de consumo, porque eu posso utilizar no meu dia a dia para trabalhar, na minha casa, mas também ele pode ser um bem industrial, porque se na empresa se comprarem 30, 40 computadores para o uso no trabalho, ele deixa de ser um bem de consumo. Então, isso vai variar conforme o uso, né, que se faz, ou se é empresa ou se é consumidor. Ficou claro? Essa parte é meio chatinha, assim. Mas é só para a gente ter essa visão inicial de produtos. E agora o serviço. Diferente, porque é intangível. O produto, se você compra o produto, né? Eu comprei um telefone. Esse telefone é minha propriedade. Agora, o serviço, você usufrui, você não tem a propriedade dele, né? Eu vou comprar, sei lá, uma diária num hotel. Isso não é minha propriedade, o hotel, né? Eu apenas usufruo dele por algum tempo. Existem alguns produtos que são alguns serviços que só funcionam quando a gente tem um produto junto, como o exemplo que eu falei aí que você trouxe, a questão da TV a cabo. Eu preciso de uma televisão para que funcione, ou serviço de telefonia, né, que eu preciso ter um telefone, senão ele não vai funcionar, e outros que são serviços puros, que eu não preciso utilizar nada de produto. Aí, sei lá, por exemplo, seguro, né? O banco, assim, ele é mais intangível. Ficou claro? Ficou. Tá. Outra definição importante aqui. Níveis de produto. O produto, ele se divide em alguns níveis. Você tem o produto básico, o produto ampliado e o produto potencial. O que significa isso? Produto básico é a versão mais básica e mais simples do produto, geralmente é a mais barata. Vamos utilizar aqui, para compreender melhor essa parte, um carro. O carro da versão mais básica possível. Sei lá. Qual é o carro mais básico? Gol? Uno? Fiat Uno. Que não... Um Fiat Uno que não tenha adicional nenhum. Ele vem com a sua versão mais básica. Então, ele não vem com ar-condicionado, ele não vem com um trio elétrico, sei lá, não vem com som. Então, essa é a versão mais básica do produto. Se eu preciso me locomover, o Uno básico serve. Agora, se eu quiser conforto, não é no básico que eu vou achar. O produto ampliado é esse mesmo carro, mas com diferenciais. Então, essa versão, que já começa a ser um pouco mais cara, eu posso adicionar o ar-condicionado, ele já pode vir com som, com alto-falante, ele pode vir com um trio elétrico. Não tem no Uno, mas aquele negócio que fica em cima, como é que é aquele vidro em cima, que eu esqueci o nome. Mas
são versões mais enriquecidas do produto básico. E a questão do produto potencial é o que eu posso ainda acrescentar no produto. Por exemplo, eu compro o carro basicão. Aí eu fico lá, sei lá, 2 anos pagando o Uno. Quando eu acabar de pagar esse carro, eu vou pegar e vou colocar um som. Então, é como se o produto potencial é como se ele tivesse uma espera para dar um upgrade. Como um computador, por exemplo. Ele tem lá uma memória X. Mas eu posso, daqui a um tempo, fazer um upgrade nessa memória. Então, eu tenho o produto básico, a versão mais básica do produto, a versão ampliada do produto e a possibilidade de fazer com que ele fique melhor ainda. Claro? Sim, professora. Então, eu vou mostrar agora um exemplo de serviço, que também funciona da mesma forma. Um exemplo de hotel, por exemplo. Quando eu vou buscar um hotel, o que eu quero? Passar a noite. Então, o que é necessário para que eu passe a noite num hotel? Que tem uma cama, para eu dormir, sei lá, em um banheiro. É o mínimo, é o benefício central. Qual é a versão mais básica desse hotel? Uma cama arrumada e um banheiro limpo. É o mínimo que eu posso esperar. Agora, o que eu espero? Que o quarto seja bacaninha, né? Que não tenha barata, né? Que tenha as coisas mais básicas, limpo, não tenha manchas no lençol, esse tipo de coisa. O que é a versão mais ampliada disso? É um quarto que, além da cama e do banheiro, tenha também um ar-condicionado, tenha Wi-Fi liberado. E como que eu ainda posso fazer com que esse hotel tenha a possibilidade de crescimento depois de algum tempo? O que eu posso servir? Aqui é uma pergunta, tá? O que eu posso trabalhar para que o potencial desse hotel melhore daqui a 5 anos? O que o hotel poderia oferecer para o cliente como um potencial de melhora? Serviço de massagem. Ótimo! Massagem, spa, né? Sei lá. Uma hidromassagem dentro da suíte. Hidromassagem, piscina. Um serviço para quem vai com criança, que criança às vezes toma muito tempo dos pais para poder interagir com eles, fazer alguma atividade, né? Recreação, brinquedoteca. Exatamente. Aqueles serviços de... Como chama? Que é tudo liberado para comer, para beber. All inclusive. Então, eu posso fazer com que isso fique melhor ainda daqui a um tempo. Então, a gente tem tanto o produto quanto o serviço, a versão mais básica, né? A versão com alguns plus e a possibilidade de crescimento, o potencial de crescimento. Clara essa definição? A gente está trabalhando muitas definições nessa aula aqui hoje. Agora a gente vai para a próxima. Que alguns tipos de produtos e serviços também, isso vai se aplicar para os serviços, eles têm o processo de escolha por esses produtos, alguns são fáceis de escolher e outros produtos são mais complicados de escolher. Quanto mais barato o produto e quanto mais fácil de encontrar esse produto, mais simples é a minha escolha. E quanto mais complexo e mais caro o produto for, mais eu vou pensar sobre essa compra.
Então, a gente tem aqui, por exemplo, produtos de conveniência. Eu não tenho muito esforço para comprar esse tipo de produto. Qualquer lugar que eu for, eu encontro, por exemplo, uma latinha de refrigerante ou um bombom. Eu chego ali na esquina e eu encontro isso. E é tipo assim, a latinha de refrigerante custando 3, 4 reais, provavelmente eu não vou ficar fazendo muita pesquisa de preço, não. Né? Vou comprar a primeira que encontrar. Então, produtos de conveniência, e fica super fácil de lembrar isso, porque o próprio nome conveniência, o que tem na loja de conveniência, geralmente esse tipo de produto, são produtos que a gente não se esforça, assim, não precisa ir muito longe, não precisa gastar muito dinheiro, são produtos simples. Já o produto de compra comparada, ele é um pouco diferente, porque a gente já precisa uma comparação. Eles não são tão baratos assim. Por exemplo, vou comprar uma geladeira nova. Sei lá quanto custa uma geladeira. R$1.000, por exemplo. Cara, isso já é um investimento diferente dos 4 do refri. R$1.000 é um investimento importante. Então, a pessoa começa a pesquisar os tipos de geladeira, o tamanho da geladeira, a marca da geladeira. Né? Você pode fazer essa pesquisa via web, mas você também pode, por exemplo, quer dizer, quando estiver aberto, você pode ir lá no Conjunto Nacional e entrar nas Casas Bahia, no Ricardo, na Star Móveis e assim por diante, e verificar as geladeiras que tem lá. Vai verificar os prazos de entrega, tudo isso. Então, você já tem um esforço de ir até o local, você já tem um esforço financeiro, né? Então, já requer um esforço maior do comprador. E outra coisa que eu coloquei aí escrito que, nesse caso, o erro, a consequência pode ser grande. Por exemplo, cara, não tem coisa mais chata assim, ó, você comprar um negócio sem pesquisar muito. Sei lá, vai comprar uma televisão. Aí você não pesquisa muito. Você chega lá no primeiro lugar e compra. E aí, quando você vê, tem uma promoção do negócio lá pela metade do preço. Dá vontade, nossa, você fica muito bravo. Ou então o negócio não funciona direito porque a marca não era boa, né? Então, tudo isso aí pode ter algumas consequências, assim. Outro tipo de produto são os produtos por especialidades. São produtos únicos, assim, ou extremamente especiais, que são caros pra caramba e são muito adaptados à necessidade do consumidor. A gente compra essas coisas muito poucas vezes. Por exemplo, sei lá, uma joia de presente, ou um carro, um imóvel, um carrão, sabe? Ou um imóvel. Então, são coisas que a gente vai visitar, sei lá, vou comprar um apartamento da minha vida. Então, eu vou visitar diversos apartamentos, aí eu vou pensar que lado que bate o sol, aí eu vou pensar se a localização dele é boa para o meu trabalho, para ir para a faculdade, se vai ter uma creche perto, sei lá, cada um vai ter as suas, né, definições do que atributos são importantes. Mas são coisas especiais, não é toda hora que eu vou comprar um apartamento. São poucas as vezes que eu compro isso durante a vida, se é que compro. Então, é um esforço muito maior, geralmente é muito caro, e aí a gente precisa desse esforço de visita, né, de comparar e assim por diante. E por último, os produtos que não são procurados, que é aquele que a gente falou quando a gente falou da demanda negativa, que as pessoas não curtem comprar mesmo, né? A questão de remédios, né? A gente falou do exemplo lá da extração de dente, essas coisas assim que as pessoas realmente evitam. Até eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui que eu acho que não falei lá quando eu falei da demanda negativa. Geralmente, quando a gente fala em questões de saúde, a demanda é negativa.
né? As pessoas, na maioria, não curtem muito ir em médico, apenas quando necessário. E isso faz com que essa demanda seja negativa. Então, a pessoa não vai lá porque tá afim, então ela vai lá toda semana no médico, né? Ela vai só quando o bicho pega. Mas se você pensar na medicina, por exemplo, relacionada à estética, é completamente diferente, não é negativa. Tem fila de espera, por exemplo, para fazer implante de silicone, né? Então, se a gente estiver falando de medicina realmente para saúde, para curar doenças, é um tipo de demanda. Mas se eu estiver falando da saúde para a questão estética, é outra questão, né? Por exemplo, o Brasil é o segundo país, só perde para os Estados Unidos, a fazer implantes de silicone, cirurgias estéticas de uma maneira geral, né? Existem lugares que fazem consórcio para fazer uma cirurgia do nariz, cara. Você pode pagar em 24 vezes. Né? Então, é completamente diferenciada essa questão dos produtos não procurados quando eu estou falando a questão da estética. Ok? Eu acho que eu falei muitos conceitos hoje, né? Eu vou colocar lá no Moodle agora alguns exercícios para vocês responderem e a gente vai corrigi-los na semana que vem, tá certo? Porque senão vai ficar bem puxado esse assunto de hoje. E aí eu vou ficar online lá no Moodle até o horário final da nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, e aí vocês me chamam, tá? Para eu poder ajudá-los. E eu vou dar o prazo até amanhã para responder as questões. O material já está lá no Moodle, tá certo? Eu vou dar a presença para quem tiver em aula aqui, tá? Aloísio, Bruna, Dan, Carlos, é Dan o quê? Daniel? Francis, Gabriel, Giordano, Gustavo, Yolanda, Michele. Tem uma galera hoje. Sabrine. Tem 2 Sabrines? Thaís. Não, professora, é porque Você entrou pelo eu celular e vejo pelo computador? pelo celular, eu vejo pelo notebook e aí escuto pelo celular. Massa, tá certo. Que aparece. Mas então Sim. tá. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tranquilo. Beleza, então eu vou colocar as questões lá agora, tá? E aí vocês aproveitem para fazer qualquer coisa, me chamem lá no fórum, ok?